Então e aí pessoal, tudo bem? É a respeito de criar vértices no Unity, tipo, como é que eu vou fazer? A gente está usando o Blender, né? Até fazer uns tutoriais aí de Blender. Então, a gente tem o Blender, né? Lá a gente faz a parte artística. Uma coisa bem mais fácil, né? Bem mais prática da gente modelar um modelo. Bem, ficou legal isso, modelar um modelo, tá? A gente fazer lá, sei lá, como personagem, enfim. Porém, a gente pode fazer isso no Unity, só que para isso a gente tem que fazer por programação, a gente tem que programar. Pra gente fazer que nem um Blender lá, a gente fazer um modelo lá. Só que aqui a gente vai ter que fazer vértice por vértice, entendeu? A gente vai ter que programar isso. Pra que eu quero isso? Pode parecer uma coisa inútil, né? Porque a gente só pode ir lá no Blender e lá a gente faz um modelo bem mais prático. Porém, tem alguns... o jogo que eu quero fazer vai exigir isso da gente. Que a gente faça o nosso próprio modelo. É tipo Minecraft. Até se vocês procurarem outros tutoriais, aí certamente vocês vão achar de Minecraft, né? A intenção aqui não é fazer Minecraft. Não que eu não possa também, talvez mais futuramente, trazer essa mecânica que eu estou mostrando para vocês aqui, esse sistema que eu vou explicar aqui, talvez eu possa usar para o Minecraft. Mas eu acho que não. Mas, a princípio eu quero fazer um jogo, que até eu já postei umas ideias aí, que é tu fazer o teu próprio robô, entendeu? Tu vai lá e não sei se eu postei esse vídeo, mas tu vai lá e cria vértice por vértice, né, o teu modelo, como se estivesse modelando o teu modelo. É claro, né, uma coisa meio Minecraft, sabe, meio tipo com cubos. Não vai ser que nem o Blender, eu nunca vou conseguir fazer que nem o Blender, né, programar todas aquelas ferramentas, enfim. Vai ser uma coisa bem simples, mas mesmo assim é bem legal. Então é uma criação de mesh, vamos pensar assim, né. Mesh é a malha, né. Vocês vão entender. Então a gente está aqui, eu tô com a versão 5, né, do Unity. Vamos criar um new project. Aí vocês vão... Se vocês tiverem uma versão mais antiga, é a mesma coisa. É só criar um projeto aqui, ó, né? Vamos dar um nome de... até já tinha criado um aqui, mas vamos criar tutorial. Inverter, né? Tutorial. Tá bom sim. E vamos criar, ó, create, não vamos importar nada, tá? Até a gente podia adicionar aqui. Se vocês tiverem a versão antiga, como eu falei, né? Desmarquem tudo lá, não marquem nada, vamos criar sem nada. Vamos criar um projeto vazio. Então, projeto criado aqui, né? Vocês podem ver aqui que na aba Project a gente não tem nada. Então, por enquanto vamos deixar assim. A gente não precisa de nada. Deixa eu salvar uma cena aqui. Já vamos criar uma cena aqui, ó. Save, salvar cena como. E então na Assets aqui vamos criar uma pasta que vai ser cenas. Tá. Dentro dela, cena 1. Só pra gente ter uma cena aqui. Tá, salvar. Agora já tem uma pastinha aqui com uma cena. Ele cria isso aqui porque alguma coisa a ver com... acho que com o nosso background aqui, o nosso skybox, né? Vamos vir aqui na nossa câmera e botar solo de cor mesmo. Mas ele cria isso aqui, não sei porquê. Tá, é a ver com o skybox, tá? Aqui a gente tem a nossa cena. Então vamos fazer assim. Então, bem rápido aqui. Vamos pegar aqui a nossa main camera. E vamos pensar assim, ó. Toda vez que a gente vem aqui, ó, clicar duas vezes na main camera, né? A gente vem aqui, Game Object, Create Order. Até eu já expliquei a vocês, né? Se a gente clicar duas vezes no objeto, e quando a gente cria, ele vai criar exatamente no lugar daquele objeto que a gente clicou. Então ele vai criar exatamente no lugar da main camera. Então a gente vem em Game Object. Até tá um pouco diferente aqui, né? Na versão 5, mas aí vocês vão se acostumando. Ó, vamos criar um cubo. Ele criou o cubo exatamente no lugar da main camera. Até mesmo, a gente não consegue nem ver o cubo, né? Mais pra frente eu vou explicar até pra ver com isso aqui. Mas, ó, vamos botar mais pra frente o cubo. A gente vê que o cubo tá na frente da main camera. Tá. Só que aí uma coisa que eu quero explicar na aula, assim, antes de tudo. Eu já expliquei em vários tutoriais, né, nos primeiros tutoriais, que cada objeto ele tem elementos aqui. Ele tem componentes, vamos pensar assim, né? Adicionar componentes. Tipo, a main camera tem componentes a ver com a coisa que ela faz, né? Que é filmar o jogo, background, a gente pode mudar aqui a cor, o background, enfim. Então, cada objeto tem elementos, aqui a luz. Então, o cubo que a gente adicionou aqui, ele tem um box collider, que faz ele ter colisão, ele tem um mesh render, que faz ele ter imagem, assim, desmarcar. Se a gente desmarcar, ele fica invisível, né? Se a gente tirar a colisão, ele vai ficar sem colisão, enfim. Então, o que a gente vai fazer hoje é criar um objeto que a princípio não vai ter nada. E a gente que vai acrescentar coisas nele.
Então, vamos vir aqui, ó, vamos tirar o box collider dele, vamos tirar o mesh render dele. Remove component. E vamos tirar o mesh filter, que é a mesh dele. Tá. Seria a mesma coisa que a gente vinha aqui, ó, e adicionar um empty. Create empty. Ó, create empty não vem com nada. Ou seja, empty é vazio, né? Então, o nosso cubo aqui está aqui nenhum objeto empty. Não tem nada. A gente vai fazer é adicionar coisas para ele. Então vamos vir aqui, ó, na aba Project, Create, vamos criar então uma folder, uma pasta, né? Vai ser a pasta Scripts, como a gente já está acostumado a fazer. Nessa pasta Scripts, vamos criar um C# script. Vamos dar o nome de Mesh Creation. Tá, eu não tenho muita... Depois certamente a gente vai mudar isso aqui. Vamos pegar o nosso cubo aqui, ó, que está invisível, que não tem nada, né? E vamos botar esse elemento. Agora ele tem um elemento, né? Que é um script. Então tá, então vamos abrir esse script com monodevelop. Então abriu aqui, né? O nosso Mesh Creation. Que nome idiota, tá? Mas enfim. Primeiro de tudo, a gente vai ter que criar... Como eu disse, né? Até vou abrir o Paint aqui, ó, para mostrar para vocês. A gente vai criar, sei lá, vamos supor que a gente quer criar um plano, né? A gente vai vir aqui e vai criar um plano. Se a gente vier aqui, ó, a gente vê, ó, Create 3D Object Plane, plano. A gente vê, ó, que ele tem vários vértices, né? É que o Unity ele cria muitos vértices. Até mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor. Mas a princípio a gente quer criar só os 4 vértices do nosso quadrado aqui, ó. Um lá, só esses das pontas, sabe, das bordas. Então, vamos pensar assim. Só que isso durante o jogo. Essa é a diferença, beleza? A gente não vai ter um objeto aqui, a gente vai criar isso por script. Porque, como eu disse, né, essa vai ser o nosso sistema que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar um boneco, por exemplo, fazendo vértice por vértice. Vocês vão entender, tá? Mas vamos deixar esse plano aqui, que daqui a pouco eu vou usar ele de novo. Então a gente vai criar um plano, tá? Nosso plano aqui. Só que pense assim, a gente vai criar primeiro a gente vai criar esse plano em sentido anti-horário. Ó, vamos botar em azul aqui, ó. Primeiro a gente vai criar esse vértice que vai ser o 0, vamos pensar assim, né? Vamos começar a partir do 0. Que nem a gente faz com array e com list, né? A gente começa a contar sempre a partir do 0. Então esse vértice aqui na ponta, né? Aqui vamos pensar que tem um vértice. É o vértice 0, esse aqui é o vértice 1, esse aqui é o vértice 2, esse aqui é o vértice 3. Tá. Ou seja, em sentido anti-horário, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, para isso, a gente vai criar uma list. Private, né? Que ela vai ser uma lista privada. List. Só que, ó, já uma coisa, né? Ó, não apareceu lista pra gente. Por quê? Porque a gente não tem uma coisinha aqui, ó, que se chama using system.collections.generic. Tá? Agora sim, a gente até dá um Ctrl S, né, para ele compilar isso aí, né? A gente está inicializando uma biblioteca, que eu acho que se fala, né, uma library, sei lá, eu não sei muito disso, mas agora a gente pode usar list, ó, list. Aí eu recomendo vocês verem os tutoriais primeiros aí, né, o que é uma list, etc. Tá. Então, essa lista a gente vai guardar essas informações aqui, ó, dos vértices. Onde vai ficar o vértice 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, como a gente já sabe, né, cada vértice ele tem 3 posições, que é x, y e z. Ó, esse vértice aqui, ó, da ponta, ele tem uma posição em x, y e z. Esse aqui também tem x, y e z, etc. Juntando esses 4 vértices, forma o nosso plano aqui, né? Tá. Então, a gente precisa de uma lista de vector tree. Então, vector tree. Tá. O nome dessa lista vai ser new vertices. Ou seja, nossos novos vértices, né, que a gente vai criar. Vamos pensar assim, a gente vai criar uma lista de vértices. E essa lista recebe uma nova lista de vector tree. Tá, até já autocompletou pra gente. Fecha e abre parênteses, ponto e vírgula. Então tá, por enquanto vamos
isso aqui, né? Nos vértices. Que a gente vai criar os vértices. O que mais a gente precisa? Primeiro vamos fazer as variáveis aqui que a gente precisa a princípio, né? A gente precisa pegar a mesh do nosso objeto. Ou seja, vou tirar esse plano daqui. O nosso cubo, ele vai ter que ter uma mesh. Então até vamos acrescentar aqui, ó, adicionar componente. Aquela hora a gente tirou, né? Agora a gente está botando. Pode ficar uma coisa meio estranha, mas só para vocês verem como ele não tem nada, ele está vazio, só tem um script. Agora a gente vai adicionar mesh, ó, se a gente escrever mesh aqui aparece, ou vocês vêm aqui, ó, componente, mesh e adiciona, mas eu acho mais fácil adicionar aqui. Nas versões antigas não tem esse adicionar componente aqui, mas enfim. Então a gente vai adicionar aqui um mesh filter, ou seja, agora o nosso mesh ele tem o nosso cubo, aliás, né, ele tem uma mesh. O mesh filter é tipo o formato dele, eu não sei explicar em termos exatos assim, mas é a mesh dele, é a malha dele, né, quando a gente fala. Até no Blender lá a gente fala em mesh, a malha do nosso objeto. Vocês vão entender que é tipo o formato dele, né? A modelagem dele, vamos pensar assim, a malha dele. Então, agora a gente tem que descobrir quem é essa malha, né? A gente tem que acessar essa malha. Então a gente faz um private do tipo mesh. Ou seja, vai guardar a nossa mesh, né? E o nome pode ser mesh mesmo. Tá. Então a gente vai fazer com que a nossa mesh, nossa variável mesh, né, no start, receba, ele vai pegar o componente. Ou seja, o componente que é o mesh. Só que para isso a gente tem que acessar o mesh filter. Ó. A gente vem aqui, mesh filter. A gente tem que pegar o mesh. Mas o mesh pertence ao mesh filter. Então primeiro a gente tem que pegar o mesh filter. Então, mesh filter aqui. E fechando parênteses, ponto mesh. A gente quer acessar a mesh que fica no mesh filter. Tá. Aí no update, quando a gente apertar, vou fazer um controle bem simples aqui, né? Get key down, já expliquei isso. Key code M de mesh, pode ser. E tá. Então quando a gente apertar M, a gente vai criar um plano, vamos pensar assim. Para isso a gente vai ter que adicionar vértices aqui no nossa lista de vector tree. A gente vai ter que adicionar posições. Né? Então, a gente vem aqui e vamos adicionar nessa lista. Adicionar os vértices. Então, new vértices.adicionar, né, add, como é uma lista, a gente pode adicionar. A gente vai adicionar, então, um new vector tree com as posições. Pode ser, vamos pensar assim, ó, em x pode ser 1, vamos pensar assim, ó, x é nessa direção, pro lado. Vocês aprenderam isso no colégio, né? E y é para cima e para baixo. Então pensa assim, o primeiro vértice é esse aqui, o vértice 0, né? Ou seja, a gente começa a contar a partir do 0. A primeira posição da nossa lista é a posição 0. Então, a posição dele vai ser, em x vai ser 0, em y vai ser 1, e em z, vamos deixar 0 por enquanto, tá? Então, se a gente vier aqui, o nosso cubo está na posição 0. Então, na verdade está menos 8, mas vamos botar 0. Tá. Nosso cubo está na posição 0, 0, 0. Tá. Aliás, aqui está 1, mas não importa. Então, esse vértice aqui vai ser 0 em x. Por quê? Porque ele está 0 aqui. Vamos pensar 0 aqui. E y, ele vai ser 1. Vamos pensar que o y está aqui. E z, 0. Aí já o vértice 1. Vamos supor que é o segundo vértice, né? Vai ser em x, ele vai ser 1. Em y ele vai ser 1 também. E em z ele vai ser 0. Entenderam, né? Aí o vértice 2 vai ser 1 em x, 0 em y, ó, 0, e 0 em z. O z ignorem, né, por enquanto. E aqui o último vértice vai ser 0 em x, 0 em y e 0 em z. Eu acho que assim fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Então tá, é isso que a gente vai ter que fazer. 0, 1, 0. Primeiro vértice, vamos fazer por parte. O primeiro vértice vai ser 0, 1 e 0. Vou fechar aqui. Esse vai ser o nosso primeiro vértice. Ó, vamos botar aqui, ó. Vértice 0. Que a gente fez aqui, ó. Vértice 0, que é o nosso primeiro vértice. Tá. E agora vamos ir adicionando, né? New vértice
ponto ADD, o nosso segundo vértice vai ser, a posição dele vai ser um vetor de 3 posições, né? E 1, 1, 0. Então, 1, 1, 0, como eu já expliquei. Esse vai ser o nosso vértice 1. Então vamos copiar isso aqui, ó. Nosso próximo vértice é esse aqui. Lembrando que é em sentido anti-horário, né? Esse aqui, depois esse aqui, depois esse aqui, depois esse aqui. Tá. Então nosso próximo vértice é 1, 0, 0. Então é 1, 0, 0. Que é o vértice 2. Aqui só comentando, né? Lembrando que eu já expliquei isso. E o vértice 3 vai ser a posição 0, 0, 0. Tá. 0, 0, 0. Se vocês tiveram coisa lá de matemática, né, vocês se lembram disso. Então tá. A gente já tem os nossos 4 vértices aqui, ó, do nosso cubo. Do nosso plano, aliás, né? A gente vai criar um plano primeiro. Só que a gente não vai conseguir ver nada se a gente fizer isso. A gente tem que criar triângulos se a gente quiser ver. Até, por exemplo, ó, se a gente vier aqui, ó, adicionar um objeto, um cubo, por exemplo. Ó, a gente vê as listas, né? Mas pra gente ver melhor, a gente faz assim, ó. Vem aqui, ó. Aqui é como está sendo renderizado, vamos pensar assim, né? Como a nossa cena que está sendo mostrada, vamos pensar assim, renderizada. A gente vem aqui, ó, está sendo texturizada, ela mostra a textura. Se a gente vier aqui, ó, e apertar, botar wireframe, é que nem no Blender, é exatamente a mesma coisa. Bem parecido, ó. Botar wireframe, a gente vê os vértices, e aí sim a gente vê os triângulos, ó. A gente vê bem nítido os triângulos. Ó, um triângulo aqui, cada face forma 2 triângulos. Essa linha azul divide os triângulos, né? Acho que ficou bem ilustrativo, né? E é isso que a gente tem que fazer. Até qualquer coisa que a gente colocar aqui, ó, se a gente vier aqui e botar adicionar sei lá, qualquer coisa. Acho que um plano fica bem nítido, ó. Só que o plano tem vários. O plano do Unity é bem pesado. O cubo também. Ó. Ali, um triângulo. Wireframe. A gente vê os triângulos. Acaba que a gente não vê isso no Blender, né? Mas na verdade, quando a gente passa para o Unity reconhece cada face como divide em triângulos. É basicamente isso. Não basta a gente criar os vértices. Então vamos lá. Para isso a gente vai ter que criar uma outra lista aqui, que vai ser a lista de triângulos. Então vai ser um private. Vai ser uma lista, né? Uma variável tipo list. Só que ela não vai guardar vector tree, ela vai guardar int. Vocês já vão entender. Então vai ser new triangles em inglês. Tá. E como sempre, né? New list de int. Tá. Então, a gente vai adicionar os triângulos. Aí a gente pensa assim, ó. Vamos vir aqui para o nosso modelo. A gente vai criar, como eu já expliquei lá, né? Vamos botar de laranja aqui para ficar diferente, ó. Aqui vai ser um triângulo, primeiro triângulo, e aqui vai ser o segundo triângulo. Que aí sim a gente vai conseguir ver o nosso modelo, né? Então vamos pensar assim. Ou seja, o primeiro triângulo vai ser criado pelo vértice 0, pelo vértice 1 e pelo vértice 2. Entenderam? E aí, ó, ele vai formar isso aqui e aí vai fazer com que a gente veja um triângulo. Então vamos lá. New triângulos.add recebe 0. Ou seja, ele vai pegar o vértice 0. O primeiro vértice, entendeu? O primeiro vértice, que é esse vértice aqui. Aí depois, o próximo vértice que o nosso triângulo vai pegar vai ser add, new triângulos add, o vértice 1. E depois, add, o vértice 2. Esse vai ser o nosso primeiro triângulo, que vai formar esse triângulo aqui. Tá. Tá. Então a gente criou o primeiro triângulo, né? Que é esse triângulo aqui. Só que agora, para a gente fechar a nossa face aqui, né? Nosso plano, a gente tem que criar o outro triângulo. Vou botar de marrom aqui. Vou botar outra cor para ficar mais vermelho aqui.
Ele vai começar no 0, vai vir para o 2 e depois para o 3. E para o 0 de novo, né? No caso, 0, 2 e 3. Nosso triângulo. Nosso segundo triângulo, vamos pensar assim. Então, new triangles, ponto add, adicionar. Primeiro vai ser na posição 0. Ou seja, ele vai começar aqui no 0. Aí depois ele vai para a opção 2, que é aqui. Vou fechar aqui e depois aqui no 3, então, né? 3. Tá. Teoricamente a gente já fez os nossos dois triângulos. Aqui um triângulo e aqui o outro triângulo. Vamos separar assim, ó, só para comentar aqui. Triângulo 1, que é esse aqui. Triângulo 1 e triângulo 2. Então ele vai formar o nosso plano. E por último, a gente vai aplicar isso aí, né? Então mesh, ponto, clear. Primeiro a gente vai apagar. A gente vai apagar tudo que tiver na nossa mesh. Tá? Que a gente vai fazer de novo, né? Então clear de apagar, né? De limpar. E aí a gente vai pegar a nossa mesh, que é o nosso componente aqui, né? Que é o nosso componente que vai dar formato, vamos pensar assim, né? De um mesh filter. Vai dar formato ao nosso modelo. Mesh.vértices. A gente vai pegar os vértices dele e vamos atribuir os vértices que a gente criou aqui. New vértice. Vai ser igual ao new vértice. Só que como ele aceita array, como a gente está fazendo list, eu já expliquei, né? Então, e como ele está recebendo uma lista, a gente tem que converter essa lista para array, to array. Tá. E a mesma coisa com os triângulos, né? Mesh.triangles. Ó, triangles é outra coisa que a gente vai acessar na nossa mesh. Igual a new triangles. Acredito que seja assim que se fala, né? Eu era para ter procurado a pronúncia. Mas tá, para não passar vergonha. Então, vai receber a nossa lista de triângulos, convertendo ela para array, né? Como ela é uma lista, a gente tem que converter para array. Ctrl S, vamos vir aqui no Unity. Só que para a gente ver, ó, a gente vai ter que adicionar um outro componente aqui, ó, que é o, eu já expliquei, né? Mesh Render, que é o que faz ele ter uma imagem. No início vocês vão ver que ele vai ficar rosa aqui, né? Tipo meio magenta, que se fala, sei lá. Então tá, então vamos dar um play. A gente dá o play, a gente aperta M, né? Que é o nosso comando, e tá aqui o nosso plano, né? Pensar assim. A gente tirar o Mesh Render aqui, ó. A gente não vê nada, né? Mas tá aí o nosso plano. O mesmo aqui que a gente fez aqui, né? Aqui na tela a gente vê também. Até mesmo, ó, pra gente visualizar melhor, que nem aquela hora a gente fez, né? Como tá a textura aqui, ó, a gente tá vendo essa textura rosa aqui, né? Então a gente vem aqui, ó, vamos ver os vértices dele e as arestas e tal. Ó, wireframe. Que nem aquela hora a gente fez, então a gente vê que a gente formou dois triângulos, exatamente como a gente fez lá, né, no exemplo do Paint e tal. Dois triângulos. Então na próxima aula a gente vai mapear isso aqui, né? Vai ficar bem legal. A gente botar uma textura no nosso plano aqui. E outras coisas, né, que eu pretendo fazer. Não vai ser nada muito avançado, mas pode ser que pelo menos eu consiga fazer o joguinho que eu quero, né? Que já vai ser complicado. Mas mesmo que eu não consiga fazer, mesmo assim pelo menos vocês aprendem o básico aí de como fazer criar uma mesh, né, por script no Unity. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí dá pra fazer em jogo de Minecraft, por exemplo, né, como eu falei. Se vocês quiserem fazer Minecraft aí, pode fazer assim. Tá, então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode postar aí. Falou, um abraço.